A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta com o nosso programa da EBD. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Você que está nos assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber mais vídeos nossos, tá? Então, por gentileza, não paga nada. Você pode escrever gratuito e estará contribuindo para que o nosso canal cresça mais e seja mais divulgado. E hoje nós vamos começar com a lição de número 1. Estamos adentrando ao terceiro trimestre deste ano com a EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós temos por tema dessa lição do terceiro trimestre a igreja em Jerusalém. Olha o design como está lindo, ok? A igreja em Jerusalém. Uma maravilha. Estaremos caminhando aí e discorrendo 13 lições nesse terceiro trimestre, ok? O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, um exímio teólogo e pastor, conhecedor profundo da palavra de Deus. E ele nos vai trazer esse ensino maravilhoso sobre a igreja em Jerusalém, ok? Maravilha! Doutrinas, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, é uma lição promissora que promete muitos ensinos e eu peço que você fique conosco até o final, e nos acompanhe durante esse seriado de lições maravilhoso. Então, iniciando aqui na nossa primeira lição, que será ministrada na sua igreja, 6 de julho de 2025, cujo tema é a igreja que nasceu no Pentecoste. Você conhece todas as lições contidas na igreja que se organizou no dia de Pentecoste? Se você não conhece, vamos aprender agora na EBD. Fica conosco e você vai conhecer um pouco mais sobre a igreja em Jerusalém. O textual da nossa lição está em Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só que maravilha, né? Verdade prática. A igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Então nós vemos aí o nascedouro da igreja, no Pentecoste, a igreja de Cristo. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, E, pelo incrível que pareça, não prevaleceu, porque a igreja está de pé até hoje. Embora vários investidas para acabar com a igreja de Cristo, mas ela permanece de pé, porque quem está na frente é o nosso general poderoso, e Salvador, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, verso 1 ao 14, que nos diz o seguinte: Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são esses galileus, não são esses galileus todos os homens que estão falando? Como, pois,
os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto ao Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosiletos, e crenteces e árabes, e todos os termos, ouvindo em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejais-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então, esse extraordinário evento aconteceu no dia de Pentecoste, quando Jesus foi assunto aos céus, e antes dele ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles ficaram no cenáculo, ali aproximadamente 120 pessoas, e de repente, após Jesus ter sido assunto aos céus, veio um vento como veemente, um som, tá, dos altos céus, e encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo de Deus, batizados, foram vistos sobre eles língua como de fogo, e cada um falavam, línguas, e as pessoas que estavam ali ouviam eles falar na sua própria língua, no país que onde eles nasceram, país de nascimento, de origem. Então eles falavam-se na língua de cada um daqueles que estavam ali. Havia muita gente em Jerusalém, de muitas partes do mundo ali, para participar da festividade que havia em Jerusalém, e ali, então, eles depararam com esse fenômeno extraordinário, e eles ficavam admirados. E alguns zombando achavam que eles estavam bêbados, Estão cheios de moço, que quer dizer, estão bêbados, cheios de vinho, E Pedro toma a palavra e diz para eles que aquilo não era, tá? Eles não estavam bêbados àquela hora do dia, mas aquilo era poder de Deus, e começou a pregar a palavra de Deus com ousadia. E nós vamos então aprender nessa lição sobre a igreja em Jerusalém, como iniciou esse fenômeno que aconteceu. Nós vamos discorrer nessa lição maravilhosa, tá? Na introdução principal está escrito: nesse trimestre estudaremos a igreja de Jerusalém, conforme apresentado em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nessa primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu de Jerusalém para o mundo, como uma igreja pentecostal. Para tratar desses assuntos, contaremos com o pastor José Gonçalves, como eu disse, o nosso comentarista, tá? Líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da comissão de apologética da CGADB. E acima de tudo, desses cursos todos que ele tem, o importante é que acima de tudo ele é cheio do Espírito Santo de Deus, um homem convertido, no cristianismo, certo? Isso é o ideal, é o ápice, É o que vale a pena, é o que comanda, tá? Apesar de todos os cursos, mas o que está acima de tudo isso é que ele é um homem cheio do poder de Deus. Tudo isso tem valor quando o homem é cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ok? Então isso é importante nós sabermos. A apresentação da lição, os objetivos da lição são 3. Quais são esses objetivos da lição? Veremos. Apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo,
enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico, ok? Então, é Bíblia pura, tá? Então, nós vamos adentrar aqui no comentário. Essa lição, ela tem 5 perguntas importantes que eu faço questão de ler para vocês, de apresentar, tá ok? Primeiro, quais os fenômenos registrados em Atos capítulo 2, versículo 2 e 3? São considerados teofânicos, né? Não vamos falar sobre a teofania de Deus. Segundo, o apóstolo Pedro, qual foi a profecia do Antigo Testamento que se cumpriu? Segundo o apóstolo Pedro, qual foi a profecia do Antigo Testamento que se cumpriu no Pentecoste? E como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Terceiro, cite um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém, conforme Atos 2 e 11. E quarto, segundo Atos 1 e 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Uma pergunta. E quinto, por que o Pentecoste bíblico é distinto da salvação, segundo Atos 1 e 5, do 1 ao 5, e Atos 2 e 33? Então são as perguntas que tem na lição e nós vamos aqui aprender mais um pouco da poderosa palavra de Deus. Fica conosco até o final, porque no final nós estaremos fazendo uma oração poderosa porque é no nome de Jesus, e Ele poderá estar curando a sua vida, a vida dos seus familiares, poderá estar resolvendo os problemas financeiros, problema de outra matriz, e assim por diante. Deus estará resolvendo com certeza, se você crer, através da oração da palavra de Deus. Então vamos à nossa introdução principal da lição, que é: a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração, isso é, o que veremos nessa lição. Então nós vemos que na festa havia várias festividades em Jerusalém, né? E havia essa festa do Pentecoste, ok? Uma festa que atraía muitas pessoas, e justamente nessa festa é que Deus escolheu, ok, derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, tá? Ali nasceu, né, iniciou-se a igreja de Cristo oficialmente no dia de Pentecoste. Não, né, a festa se chamava, né, dia do Pentecoste, mas se tornou, né, essa nomenclatura pentecostais porque o Espírito Santo, né, ele veio sobre os crentes no dia que se comemorava essa festa do Pentecoste. Então se ficou, né, os evangélicos pentecostais, né, dá esse nome. Mas na realidade, né, ali nós vimos o batismo com o Espírito Santo, batizando ali os discípulos de Jesus, né,
de uma forma miraculosa e maravilhosa, e ali então se iniciou oficialmente a Igreja de Cristo, e ela dali se espalhou para todos os cantos da terra, pregando a palavra com ousadia, porque o Espírito Santo, né, encheu os corações dos crentes e cooperava com eles nessa grandiosa obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso a igreja hoje, né, nós vemos que ela expandiu e é grandiosa, porque é a igreja de Cristo Jesus. Avançando para o nosso primeiro tópico dessa lição, são 3 tópicos principais, ok? Que nós temos, como é de prática, como é de costume. Os comentaristas, eles propõem 3 tópicos com 3 subpontos, tá? No primeiro tópico nós temos a natureza pentecostal, a natureza do Pentecostes bíblico. No segundo tópico da nossa lição, nós temos o propósito do Pentecoste bíblico. E no terceiro, as características do Pentecoste bíblico. Então, esses são os tópicos, né, que nós vamos discorrer e certamente vamos aprender muito com essa lição maravilhosa. No primeiro tópico da nossa lição, a natureza do Pentecoste bíblico, temos o primeiro subponto, de natureza divina. Tá? Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava sentado. Ok? Atos capítulo 2 e verso 2 você pode conferir. Tá? E que foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2, verso 3, você também pode confirmar. E os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamado de teofania, ok? Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16, você pode conferir esse episódio que aconteceu lá em Jerusalém, lá na Palestina. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4:36. Então nós vemos que os estudiosos consideram, né, esses fenômenos chamados de teofania, né, da manifestação de Deus. Então Deus se manifestava, né, dessa forma, como fogo, né? Também em forma teofânica, como ali nós vemos ele aparecendo ali para Abraão, tá? Quando ele tem um encontro com Abraão, certo? Então, são formas teofânicas de Deus se apresentar ao povo. E temos também a anjofonia, que é a forma dos anjos apresentar e trazer resposta, né? Ou vir para prestar um serviço a Deus, à humanidade, enviado por Deus. Então, muitos viram anjos, né? Então, ele se apresentava em uma forma de anjofonia, tá? Então, tem a teofania, que teo é Deus, a forma de Deus se apresentar, ok? E a angeofania, que é a forma dos anjos se apresentar para que nós possamos vê-los, ok? Porque Deus é Espírito, mas Deus tem poder para se apresentar a nós, de forma que nós possamos senti-lo, vê-lo e ouvi-lo, ok? Apesar do seu grande poder, e nós tão finito, mas podemos ter contato, né, ter comunhão com o infinito, que é o próprio Deus. Então essas são as formas que o escritor está dizendo, né? A teofania de Deus, ok? Então ali
no Pentecoste, nós vemos que foi ali um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Foi uma forma teofânica de Deus, né, se apresentar ali, do próprio Espírito Santo se apresentar, batizando a todos com, com fogo, ok? Foi visto línguas de fogo descer sobre eles, sobre a cabeça de cada um, e foi uma bênção. Avançando aqui para o segundo ponto do primeiro tópico, um evento paralelo ao Sinai. Ao Sinai, melhor dizendo, né? Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, e de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com uma igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Deuteronômio 9, versículo 10 a 11, você pode conferir, ok? 10 e 11. E aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias 31, versículo 33, 2 Coríntios 3 e 3, está confirmado essa verdade. Então lá foi Moisés, quando vai ao encontro de Deus no Monte Sinai, houve, terremotos, houve fogo sair ali daquele monte, algo espantoso. Era uma forma teofânica de Deus se apresentar ali. Então Moisés, Deus escreve nas tábuas da lei de pedras, com seu próprio dedo, certo? E Deus se apresentando ali de uma forma teofânica, e em paralelo a isso nós vemos agora o Espírito Santo de Deus, que é Deus, é a Trindade em si, ok? Se apresentando dessa forma teofânica, tá? E agora não escrevendo mais em tábuas de pedra, mas na tábua do coração de cada crente, tá? Porque a palavra de Deus está escrita em nossos corações, e é por isso que nós procuramos servir a Deus e não pecar contra Ele, porque há dentro de nós o Espírito Santo de Deus, Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, da mesma essência. Deus também estará convosco, e o Espírito Santo, estará para todo sempre com vocês, até a consumação do século, e é o nosso Consolador, é o nosso advogado, certo? Então nós temos o Espírito Santo conosco, e a palavra de Deus está agora escrita na tábua do nosso coração. Olha que maravilha. Então, um paralelo, entre ali o evento do Sinai com o evento do Pentecoste ali em Jerusalém. Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico, centrado em Cristo e nos tempos finais, ok? Na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 23 e o versículo 24, o 32 e 33. Você pode confirmar aí, no livro de Atos, essa verdade. Isso significa que, embora o pentecostalismo ou o Pentecoste seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então nós vemos que o plano da salvação estava incluso,
certo? O derramamento do Espírito Santo, já profetizado por Joel, né, há 700 anos, se não estou equivocado, ou mais, tá? Antes do nascimento de Jesus Cristo, ou do nascimento da igreja ali no dia de Pentecoste, ok? Joel havia profetizado no capítulo 2, versículo 28. Joel profetizou que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E cumpriu-se ali. E quando as pessoas ficaram atônitas vendo aquele evento, aquele fenômeno, e começaram a dizer, admirar, mas como é que pode? Essas pessoas nunca estudou a nossa língua, está falando em nossa língua. Que movimento que é esse? Ali no cenáculo, né? E outros diziam, zombando, que estavam bêbados, estavam cheios de mosto, e Pedro toma a palavra e diz, olha, está cumprindo a profecia de Joel. Foi profetizado lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28. É o que está cumprindo. É o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, né? E o povo ali ficou maravilhado de ver aquele fenômeno, aquela coisa maravilhosa. A sinopse ou a conclusão desse primeiro tópico está aqui. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais, né? Então, essa promessa foi agora para os tempos finais, tá? Estamos próximo à volta do Filho de Deus e o Pentecoste, aliás, o batismo com o Espírito Santo continua em evidência. Não somos sensacionistas, nós somos continuistas. Não parou, o Espírito Santo continua trabalhando, certo? E batizando as pessoas, tá? Os crentes que se convertem e buscam a sua presença são batizados com o poder do Espírito Santo, tá? E é lógico que essa evidência de línguas como fogo, né? Aquele vento veemente, foi ali no Pentecoste. Pode acontecer hoje? Pode, mas na maioria das vezes é o batismo com o Espírito Santo e às vezes essa evidência não vem porque já aconteceu ali no Pentecoste. Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz da sua maneira, porque a operação do Espírito Santo não é uniforme graça, é multiforme graça. Ele opera com diversidade. Tem uns que é batizado de uma forma, outras de outra, mas é o Espírito Santo que faz tudo em todos. É o único Espírito, tá? Então não podemos questionar e nem zombar, porque Deus trabalha da maneira que Ele quer, para que o seu nome seja glorificado. E ali no Pentecoste, o nome de Deus foi glorificado de forma espantosa e gloriosa, né? Temos aqui um auxílio, né, bíblico, teológico, é muito importante nós ler. No dia do Pentecoste, veja, né, capítulo 2, verso 1 ao 41 de Atos, a festividade judaica no dia do Pentecoste assume um novo significado em Atos 2, pois é o dia no qual o Espírito, né, Santo prometido desce em poder e torna possível o avanço do Evangelho até aos confins da terra. O batismo dos apóstolos com o Espírito Santo no dia do Pentecoste, no dia de Pentecostes, serve de fundação da missão da igreja aos gentios. Essa experiência corresponde à unção de Jesus com o Espírito Santo no Rio Jordão, tá? Então nós vemos que a unção de Jesus com o Espírito Santo no Rio Jordão, Lucas 3, versículo 21 e 22. Existe semelhança entre esses dois eventos. O Espírito desceu sobre Jesus depois que ele orou, Lucas 3, versículo 22. No dia de Pentecostes, os discípulos também são cheios com o Espírito Santo depois que oraram, né? Depois que oram, né? Atos 1 e 14. Manifestações físicas acompanham ambos os eventos. No Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e no dia do Pentecoste, a presença do Espírito Santo está evidente na divisão de línguas de fogo e no fato de os discípulos falarem em outras línguas. A experiência de Jesus enfatiza uma unção messiânica para o seu ministério público, pelo qual ele pregou o evangelho, curou os doentes e expulsou demônios. Os apóstolos agora recebem o mesmo poder do Espírito Santo. O derramamento subsequente do Espírito Santo em Atos são semelhantes às experiências
dos discípulos em Jerusalém, né? Então nós vemos que há uma semelhança aí quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Após ele orar, o Espírito Santo veio sobre ele em forma, como forma corpórea de uma pomba. Não era uma pomba, mas era uma forma, tá? Aí, vamos dizer, teofânica também, certo? Vê ali, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, né? Dar liberdade aos cativos, ok? Dar vista ao cego e dar liberdade aos oprimidos. Então, Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele dependia como homem do poder do Espírito Santo. No Pentecostes não foi diferente. Jesus envia esse mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, que ele disse que não vos deixarei órfãos, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus e eles continuaram, né, pregando a palavra de Deus com ousadia através do poder do Espírito Santo de Deus. Então diz um escritor, não vou me lembrar o nome agora, mas que Deus amou tanto o mundo que ele mandou o seu filho como seu representante, né, para o plano da salvação. E daí o filho enviou o Espírito Santo. E agora a Trindade, certo? Inclui a igreja no plano divino para transmitir a palavra, para pregar e para trazer salvação para a humanidade. Isso é muito importante. Olha a importância da igreja na face da terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Veja bem, quando João foi ali no livro de Apocalipse, ok? Quando ele foi arrebatado aos céus e ele ouviu uma voz, né, por detrás, dizendo: João, escreve isto, né, o que viste, as coisas que são e que hão de acontecer. E quando João ouve essa voz, ele vira para olhar, ele vê 7 castiçais. E no meio de 7 castiçais, como semelhança ao Filho do Homem, andando lá entre os 7 castiçais. 7 castiçais significa 7 igrejas da Ásia. E um homem, ali um semelhante ao Filho do Homem, era o próprio Jesus. Mas você veja bem que o João, quando ele virou, ele não viu a Cristo primeiro, mas ele viu a igreja. O que significa isso? Que o mundo só pode ver a Cristo através da igreja. Que o mundo só pode estar com Cristo através da igreja. Porque a igreja ficou responsável de continuar essa obra após Jesus ser assunto aos céus. Então não tem como o mundo participar das coisas de Deus a não ser através da igreja. E a igreja é quem prega a palavra, é quem resgata da mão de Satanás todos os pecadores que estão presos ali. Então a igreja só pode estar com Cristo se ela estiver na igreja. O mundo só pode estar com Cristo se ele estiver na igreja. As pessoas que aceitarem a Cristo, né, precisam estar na igreja. Tá? A pessoa só pode ver Cristo se ele estiver na igreja. Então só pode andar com Cristo se eles, né, estiver andando com a igreja. Então isso é muito importante, a importância de nós pregarmos o evangelho, porque a responsabilidade agora é da igreja. Jesus foi assunto aos céus e deixou nós para, né, desempenhar esse papel e ganhar almas para o reino de Deus. Tá? Então o mundo às vezes não quer, as pessoas às vezes, não vou dizer mundo, mas as pessoas às vezes, né, querem ter Cristo, mas não querem estar na igreja. Quer ver Cristo, mas não quer estar na igreja. Mas para ver Cristo e para estar com Cristo, precisa estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe membro fora do corpo. O membro tem que estar no corpo. E o corpo é a igreja. E a cabeça é Cristo. E a cabeça de Cristo é Deus. Então é o coletivo. Não existe desigrejado, mas existe igrejados, tá? No coletivo. Então a igreja, para alguém estar com Cristo e para alguém ver Cristo, ele precisa estar na igreja. É impossível, né, estar com Cristo e ver Cristo se não estiver na igreja. Portanto,
aceite a pregação dos atalaias de Cristo, que faz parte da igreja, e receba Cristo e anda com ele juntamente com a sua igreja. Isso é muito importante, são pérolas da palavra de Deus que nós aprendemos através dessa lição. Tendo dito isto, nós vamos avançar agora para o segundo tópico, ok? Então o Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, né? Dia do arrebatamento. No segundo tópico nós temos o propósito do Pentecoste bíblico, tá? Vamos ver qual é o propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro subponto, promover a verdadeira adoração. Esse é um dos propósitos, né, do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito, foi o que Jesus ensinou para a samaritana. Então, avançando aqui, as manifestações externas, como um som ou um vento e o fogo ocorrido no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Então não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do cristão. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Tá? Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem as graças, ok? 1 Coríntios 14, 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Então, o significado e o objetivo do Pentecoste é a verdadeira adoração. É glorificar o nome de Deus, ok? Ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles glorificavam o nome de Deus. E as pessoas que viam isso começaram também a ficar maravilhadas e a glorificar o nome do Senhor Jesus. Visto que Pedro, quando começou a pregar, após o batismo, 3.000 almas se converteram. E rogando o que eles deviam fazer para que eles pudessem também ser salvos. E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, confessai os vossos pecados, arrependei-vos para que chegar o tempo do refrigério para a vossa alma. E ali converteu quase 3.000 almas. E ali a igreja começou a crescer. Deus começou a acrescentar à igreja os que haviam de se salvar, tá? 3.000, depois para 5.000 e 10.000, e hoje nós temos milhões e milhões de crentes louvando a Deus e cumprindo o ídolo de Jesus Cristo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa é a missão da igreja através do poder do Espírito Santo ali no Pentecoste. Avançando para o segundo subponto, poder para testemunhar. Só pode ter poder para testemunhar quem é batizado, Quem tem o Espírito Santo em sua vida, é lógico, tá? O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, tá? Ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e a viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, 49, Atos capítulo 1 e 8. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecoste.
Então o Pentecoste não foi, né, um fim, mas foi um meio para a igreja sair poderosa e pregar e continuar a obra de Cristo na terra, salvar as almas até o dia do arrebatamento. Então não era para eles ficarem ali acomunados, né, só glorificando a Deus. Não, o objetivo do Pentecoste foi para que eles recebessem poder e fossem testemunho de Cristo tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. É o que acontece hoje. Nós não podemos ficar presos em quatro paredes. Mas a nossa missão é pregar para o nosso vizinho, pregar em outros estados e fazer também missão transcultural. E para isso Deus tem as pessoas, né, separadas para essa missão transcultural. Mas a missão local é de toda a igreja. Para o seu vizinho, né, na faculdade, no colégio, no seu trabalho. Essa é a missão de todo crente. Então, por isso nós somos batizados com o Espírito Santo. Para não ficar encasulado ou encausulado, certo? No casulo, mas é para sair fora das quatro paredes, para sair fora do país e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vemos que ali a igreja, né, ela recebeu, né, esse poder e ficaram todos ali em Jerusalém, né? Ali diz que foi o verdadeiro comunismo, né? Todo mundo tinha em comum, tudo trazia aos pés dos apóstolos, repartiam e ninguém tinha falta de nada. E estavam tudo junto ali, mas Deus permitiu uma perseguição, falou, não quero vocês aqui dessa maneira. Permitiu a perseguição e eles foram espalhando pelos valados, pela cidade, e aonde que eles iam indo, o evangelho ia sendo pregado com grande poder, porque estava cheio do poder de Deus. Então essa é a missão da igreja, não é para ficar dentro de quatro paredes, só pregando para crente, mas é para sair para os valados, né? Para outros países, para os estados, para lugares longínquos, pregando através do poder de Deus, do Espírito Santo, a poderosa palavra de Deus e ganhando alma para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja, ok? Avançando agora para o nosso segundo subponto da nossa lição. Aliás, nós temos só dois, né? Poder para testemunhar, já lemos. O Pentecoste tem uma missão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, aqui nesse segundo tópico, nós temos só dois subpontos, ok? Agora nós vamos avançar, vamos fazer a conclusão desse segundo tópico, onde diz assim, a sinopse, né? O propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar do grande nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito do Pentecoste, tá? Esse é o objetivo principal, tá? Agora avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, característica do Pentecoste bíblico. Qual é a característica do Pentecoste bíblico? É uma experiência específica, tá? Então vejamos, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 1 e versículo 8. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 2, versículo 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. João 15 e 3. E que seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas 10 e 20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus os mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Atos 1 e 5. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal, Atos 2 e 33. Então nós vemos aqui, irmão, que nós precisamos entender que o crente, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo, né, para ir ao céu. Ele é separado do mundo, ok? Começa, né, a regeneração, a santificação, o processo de santificação, que é um processo, né? E assim, né, o crente vai santificando a cada dia. Então ele tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus assoprou sobre os discípulos quando ele ressuscitou
que ele adentrou ali, estava reunido naquela sala e com medo dos judeus, ele assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Então todos eles tinham o Espírito Santo. Todo crente que recebe, que aceita Jesus, tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, o batismo é um revestimento. É como você está vestido de uma roupa e põe um terno. Você se reveste para se encher de poder, de mais poder, para pregar a palavra de Deus. Então é um revestimento para que a igreja de Cristo, né, saísse ao mundo pregando a palavra. Então o batismo, ele é, certo, o resultado da salvação, quando a pessoa aceita Jesus. Então a salvação promove o batismo com o Espírito Santo para que os crentes sejam corajosos para pregar com ousadia a palavra de Deus. Tá? Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico. Uma experiência definida e contínua. Tá? Então uma experiência que não cessa, mas ela é contínua. Tá? Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2 e verso 4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Tá? Então essa foi a evidência, né? Aí, olha, bem entendido, né? Falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia, que falasse em Atos capítulo 2 e 4, a Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Então são as evidências, né, que comprovam que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Não há dúvida de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos 10, 44 ao 46. Então, a evidência foi falar em língua. Então, o batismo, né, é comprovado, né, é afirmado através do falar em língua, certo? E lógico que os outros acontecimentos se evidenciaram, né, no batismo com o Espírito Santo. Ok? Então é importante nós sabermos disso, né? Uma experiência definida e contínua, né? Então, os crentes que é batizado hoje com o Espírito Santo, certamente a inicial, né, a evidência do batismo é o falar em língua, né? O falar em língua. E ali no Pentecoste, eles falaram duas classes de língua, né? Que é a xenolária e a glossolária. A glossolária era a língua estranha, é a língua estranha, que só você fala com Deus, certo? É só seu Espírito e Deus que compreende, né? Para que essa língua seja inteligível, é preciso ter intérprete, né? Então, o falar em língua estranha, você fala e alguém interpreta essa língua estranha, certo? E traduz ela para a igreja, ou para as pessoas que estão ali assistindo, né? Já vimos muitos casos magníficos nessa área, que pessoas falando língua estranha no púlpito, ok? E houve um intérprete, e a pessoa interpretava aquela língua e falava com a igreja, e a igreja recebia a palavra de Deus e havia um grande Pentecoste. Outros interpretavam, falavam em língua estranha, ou falava, né, na xenolália, que é língua estrangeira não aprendida. Que a pessoa que está sendo tomada pelo Espírito Santo a falar aquela língua xenolália, não aprendida, que ele nunca estudou, ele vai falar com tanta clareza através do Espírito Santo, que a pessoa que está ali no culto, que é de outro país, vai entender na sua própria língua. E aquela pessoa vai aceitar Jesus. Caso de pessoas que falou em línguas, né, dessa forma, e tinha ali um japonês, e ele entendeu, a pessoa falando na sua própria língua, falando em japonês, e ele entendeu, né, e ele aceitou Jesus porque estava falando na sua própria língua. Então, há essa diferença, né? A língua estranha,
a xenolalia e a glossolalia. A xenolalia é língua estrangeira falada pela pessoa, usada pelo Espírito Santo, que ela nunca aprendeu, mas está falando em outra língua claramente, certo? De outro país. E a glossolalia é você falar, é o teu espírito falar, você entre você e Deus. Ela não é uma língua inteligível, tá? Ela é uma língua estranha, a não ser que haja intérprete, tá? Para ser compreendida. Mas é entre o seu espírito e Deus, e a língua estranha está ali em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, você vai ver essa verdade. Avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, as línguas e o amor. Tá? A evidência física inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, certo, que três coisas permanecem: a fé, a esperança, ou a esperança e a fé, e o amor. E o maior de todos é o amor. Então o amor é a supremacia, né? A supremacia é o amor. Então o amor tem que estar acima de tudo. Tá? Jesus disse, olha, o mundo vos conhecerão se vocês amar como eu vos amei. Esse é o distintivo de cada crente, é o amor. E o amor suporta tudo. O amor não é leviano. Ele não faz para receber em troca, mas ele faz porque ele ama. É o que Deus fez por nós. Deu seu Filho único para nos salvar sem pedir nada em troca. Né? Espontaneamente, assim nós temos que ser filhos de Deus, imitando ao Senhor Jesus Cristo. Então o amor, ele é a supremacia de tudo. O apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, eu posso dar a minha vida, né? Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada disso tem importância. Nada disso vale. Eu posso dar a minha vida para ser queimado, o meu corpo para ser queimado, dar minha fortuna para os pobres, mas se eu não tiver amor, nada disso tem valor, nada disso tem importância. Então, nós precisamos fazer tudo com amor. O amor é que supera tudo. O amor é que faz as pessoas verem em nós Cristo Jesus. Tá? Um grande homem, lá no tempo de Jesus, querendo experimentar Jesus, fazendo perguntas, né? Doutor na lei, né? Sabia a Torá de trás para diante, de diante para trás, certo? Sabia tudo. E chega e perguntou, qual é o maior mandamento, Senhor? E ele disse, amar a Deus de todo o coração, de todo o seu pensamento e de toda a tua alma. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Esse resumo, né? Esse mandamento, ele resume toda a lei e todos os profetas. Fazer isso, amar Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento e de toda a tua força, tá? Ali resume toda a lei e os profetas, né? Então, e amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você ama o próximo como a si mesmo, é interessante isso. Se você não ama você não tem como amar o próximo. Mas quando você ama a sua pessoa e ama o próximo como você nunca vai desejar mal para o seu próximo, porque você não vai desejar mal para você. Você não vai fazer mal para o seu corpo. Você não vai fazer alguma coisa que vai contrariar a você mesmo. Você vai procurar fazer sempre o bem para você. E você amando o próximo a si mesmo, então você vai desejar sempre as coisas boas para o próximo e fazer só aquilo que agrada e não maltratar o próximo, mas sempre bem dizer, sempre tratar bem, porque você está fazendo como se você estivesse fazendo para você mesmo. Quem vai querer maltratar o seu corpo?
Então, Jesus disse, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Como você ama a si mesmo, você deve amar o próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você cumpre a lei e os profetas. Quando você ama a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento e de toda a tua alma, você está cumprindo a lei e os profetas. Está nesse resumo aí. Nesses dois grandes mandamentos está resumindo toda a lei e todos os profetas, né? Os que os profetas ensinaram, ok? É importante, aqui nós estamos encerrando essa lição. Vamos só concluir aqui o falar em língua, um subsídio muito importante aqui, um auxílio, né? Falar em línguas é um sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Serve como manifestação externa do Espírito Santo e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal milagroso demonstrado. Para Pedro, o sinal milagroso demonstrado a plenitude do Espírito, ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios com o Espírito Santo. Como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência espiritual num acontecimento reconhecível, audível e visível. Os crentes recebem a certeza de que foram batizados com o Espírito Santo. E o próprio Jesus não falou em línguas, nem mesmo no Rio Jordão. Sua unção especial foi normativa para o seu ministério, mas o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 é normativo para os crentes. A distinção entre Jesus e os crentes é que ele inicia a nova era como Senhor, tá? O Senhor desse grande maravilhoso evento, né? O batismo com o Espírito Santo, e ao Senhor Jesus é quem batiza, ok? Dito isto, né, nós temos a conclusão desse último tópico. O Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são as evidências do enchimento do Espírito Santo. Concluindo essa lição, na nossa conclusão aqui, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2 e 4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12, verso 13, cujo o nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Está aí, né? Chegamos ao final dessa maravilhosa lição, da primeira lição desse terceiro trimestre. Temos aí, né, mais 12 lições para nós degustarmos, para nós aprendermos, né, com graça sobre a igreja em Jerusalém e o poder do Espírito Santo, né? O poder pentecostal em nossas vidas, tá? Vamos dobrar nossa cabeça, vamos orar agora neste momento. Peço para você que também feche os seus olhos, está fazendo uma oração para Deus abençoar a sua vida, a nossa vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja, a vida da nossa igreja, ok? Em todos os lugares, ok? Não se esquecendo de se inscrever no nosso canal, tá? Apertar o sininho para você ter notificações dos nossos vídeos e aprender mais da poderosa palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento ímpar, por estar na tua presença, por estar transmitindo a tua palavra, né? Nós somos pó, nós somos falíveis, mas o teu Espírito é que fala mais alto aos corações através da sua palavra, que é ministrada por nós, os obreiros da tua casa. Pai Santo, esperamos que o poder dessa palavra adentre o coração dos ouvintes, ó Pai, que está nos ouvindo e nos assistindo através desse vídeo, Senhor, desse canal do YouTube, ó Pai, onde transmitimos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, para o aprendizado de todas as pessoas, Pai. Entra com profundidade em seus corações e convence eles, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, porque só o Senhor tem esse poder. Somos simplesmente um canal de transmissão da Tua palavra, ó Senhor Jesus. Também oramos que o Senhor abençoe essa família, ó Pai. Se há doença, Senhor, em algum dos membros dessa família, entra com providência. Cura, ó Pai. Repreende o mal para que o Teu nome seja glorificado. Se há problema, Senhor, financeiro, Senhor, entra com providência. Se há falta de emprego, dê emprego, ó Pai.
sustento para essa família. Ó Pai Santo, também na área espiritual, a opressão maligna seja repreendida para a glória do teu nome. Cura as enfermidades. Nós te pedimos, ó Pai, e oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nesse momento, para a glória do teu nome. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do grande Deus, do nosso grande Deus, e as consolações do Paráclito Divino, que é o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a vida da sua família e de todos que você conhece, para a glória de Deus. Amém? E bye bye, galera.